Então, retornando à nossa playlist PHP com programação orientada a objetos, conectando com banco de dados MySQL, nós estávamos por fazer o arquivo salvar usuário. Então, com o nosso projeto aberto aqui, arquivos de código-fonte, clique direito, novo, e nós vamos criar um arquivo PHP chamado salvar usuário. O próprio NetBeans já inclui na nossa pasta de trabalho e o arquivo como sendo do tipo PHP. O arquivo já foi criado, o código-fonte já foi apresentado aqui, nós vamos apagar os comentários e a primeira coisa que precisamos fazer é instanciar um objeto a partir da classe usuário. Então, para isso, nós vamos incluir o conteúdo do arquivo classe usuário.php no código-fonte aqui do salvar usuário. Nós vamos instanciar um objeto usuário a partir, então é um new classe usuário, e aí para que a gente possa executar o método, vamos dar uma olhadinha aqui, para que a gente possa executar o método inserir ou o método alterar, o inserir vai executar o insert, na verdade chamando a função inserir usuário. O alterar vai executar um update chamando a função alterar usuário. Então, para que a gente possa executar os dois métodos inserir ou alterar, nós vamos definir para os atributos os valores passados pelo método get. Então, no objeto usuário eu vou definir o ID usuário com um valor que foi passado pelo método get, que se chama campo ID usuário. Só relembrando de onde surgiu esse campo ID usuário, lá do formulário usuário, é um dos inputs, olha lá, o input do tipo type, do tipo text, que o nome é campo ID usuário. Então, do nosso objeto ID usuário, o atributo ID usuário recebeu o campo ID usuário. Do nosso objeto usuário, nós vamos definir o nome da mesma forma, pelo parâmetro que foi passado pelo método get, que se chama campo nome. Ainda do objeto usuário, nós vamos definir o e-mail novamente pelo parâmetro que foi passado pelo método get, que se chama campo e-mail. Em seguida, o nosso objeto usuário tem o seu atributo senha também pelo parâmetro que foi passado pelo método get, campo senha. E por fim, do objeto usuário, nós vamos definir o CPF pelo parâmetro que foi passado pelo método get, que se chama campo CPF. Legal. Bom, agora como é que nós vamos definir se será executado o método alterar, inserir ou o método alterar? O valor que nós vamos ter como referência vai ser esse daqui, ó, vai ser o atributo ID usuário. Então, direi o seguinte, que se do objeto usuário eu vou pegar, então nós vamos dar um get ID usuário. Se o valor do parâmetro do atributo ID usuário ele for igual a 0, nós vamos então executar o método inserir. Então, objeto usuário inserir. Caso contrário, do objeto usuário
nós vamos executar o método alterar. Então, um dos dois métodos vai ser executado, ou o método inserir ou o método alterar. Dei um clique aqui no salvar e vamos testar a nossa aplicação. Então, disparei a execução da aplicação, o navegador foi acionado. Vamos entrar aqui com e-mail e senha. Bem-vindo significa que e-mail e senha informados estão de acordo com os dados do banco de dados. Usuários. Então vamos alterar aqui os dados do usuário 27, ID 27, o Hugo. Então veja lá, 27, Hugo. Então vamos fazer algumas alterações aqui, ó. Hugo da Silva, o e-mail dele passa a ser hugodasilva@gmail.com. Não vou alterar a senha, não vou alterar o CPF. Dei um clique no salvar e veja que foi chamado o arquivo salvarusuário.php, recebendo os parâmetros pelo método get. Lá no método get, nós instanciamos o objeto usuário, atribuímos as propriedades do objeto usuário os valores que foram passados pelo método get e verificamos que o campo ID usuário, vejamos aqui, olha lá, o campo ID usuário ele armazena 27. Se tivesse sido passado o valor 0, teria sido executado o método inserir, mas como passou um valor, o atributo ID ele tem um valor diferente de 0, então nós executamos aqui o método alterar e a nossa aplicação nos dá a informação de dados alterados. No entanto, nós ficamos parados aqui, porque lá no corpo do arquivo salvar usuário, nós não redirecionamos para nenhum outro arquivo. E a ideia é que nós façamos um redirecionamento para... Eu dei 2 cliques aqui, só estou esperando processar o arquivo listar usuário. Então, depois de executar o salvar usuário, nós vamos colocar um comando para redirecionar para listar usuário e podemos observar aqui o Hugo da Silva manteve o CPF, ele ainda não fez nenhum acesso, né? E dessa forma nós conseguimos executar o comando alterar a partir aqui da estrutura do nosso código PHP. Então falta-nos então colocar aqui uma instrução para o redirecionamento. Isso é feito por meio do comando header, né? Então header location, e aqui nós vamos colocar o nome do arquivo que nós queremos, para onde nós queremos redirecionar. Então listar é esse arquivo aqui, listar usuários.php, e vamos fazer o teste .php e vamos fazer o teste novamente, verificando se deu tudo certo. Então, rodando a nossa aplicação, vou fechar essa instância anterior, e-mail e senha, e agora nós vamos alterar. Clique em usuários e agora nós vamos alterar aqui, ó, o Ricardo Magalhães. Então, clique no alterar, estamos alterando o ID 24, Ricardo Magalhães, vou fazer mais uma mudança aqui, ó, Pereira, apenas para ver o nome. Salvar, não quero salvar a senha, porque ele trouxe aqui, né? Então, seremos remetidos para o arquivo salvarusuário.php. O arquivo salvarusuário.php foi executado e em seguida nós já fomos remetidos aqui para o listar usuário, e veja lá, Ricardo Magalhães Pereira. Nós concluímos então os procedimentos para o alterar. Na próxima videoaula daremos sequência, então nós vamos tratar, já está bem encaminhado, do inserir. Vai ser muito mais fácil porque nós já concluímos, já fizemos o formulário usuário, já fizemos o salvar, e vamos praticamente ter que criar um link apenas e tudo estará resolvido. Então eu te encontro daqui a pouco na próxima videoaula para darmos sequência no nosso projeto.